acho que tá gravando agora. Ok. Tá. Primeira coisa, boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Primeira coisa que eu queria discutir com vocês é a questão de como funciona, assim, as aulas de física, certo? A gente tem uma aula na segunda e uma na terça, certo? E daí, geralmente, na terça, o que a gente faz é, quando a gente põe o conteúdo lá, as gravações das aulas e os slides na planilha, a gente também põe uma lista de exercícios, ok? É uma listinha curta, com 6, 7 exercícios, que o objetivo é mais para vocês treinarem mesmo, tá? Para pôr em prática o que vocês estão aprendendo, porque física se aprende fazendo exercício, não tem como evitar isso muito, certo? E daí, geralmente, a gente corrige ou tira as dúvidas da lista na segunda-feira seguinte, ok? E daí esse é mais ou menos o ritmo que a gente vai fazer das aulas. Deixa eu ver. A Milena perguntou qual o conteúdo que mais cai em física no Enem. Essa é uma pergunta tão ampla que é meio difícil de responder. Mas geralmente cai coisa mais aplicável ao cotidiano, sabe? Tipo, coisas de mecânica, tipo, um carro anda em tal, por tanto tempo numa estrada, coisas assim, ou como é que funciona um chuveiro elétrico, ou coisas tipo isso. O Enem adora questão conceitual sobre coisas do cotidiano. Mas cai um pouquinho de tudo, assim, é difícil de prever exatamente qual conteúdo específico vai cair na prova. Mas enfim, hoje a gente vai começar essa matéria de ondulatório, certo? Que é o estudo das ondas. E o que é uma onda? Tá? Uma onda, aqui tem um exemplo de uma onda numa corda, quando vocês fazem um movimento para cima e para baixo, ou quando estão pulando corda, por exemplo. Isso aqui é uma onda, é um fenômeno periódico. Periódico quer dizer que ele se repete, certo? A cada período de tempo, tu vai ter uma certa repetição no estado do sistema, que é uma corda. Então, passou um tempo, ela tá em cima, ela vai descer, e vai subir de novo e vai chegar no mesmo estado, certo? E essa onda, o que ela faz é transferir energia. Se vocês lembram, energia, o conceito de energia é que a energia é a capacidade de um corpo de interagir com outros, ou de fazer um movimento, fazer trabalho, certo? O que a onda faz é transferir essa capacidade de movimento, essa capacidade de interação com outras coisas, pelo espaço. No caso, esse espaço a gente chama de um meio. Aqui é a corda que está vibrando. Mas pode ser, por exemplo, o ar ou a água, ou até mesmo o campo eletromagnético, que nem a gente vai ver daqui a pouco. Alguns exemplos de ondas. Essa aqui ondas na água é provavelmente a primeira coisa que a gente pensa. Onda na água, ok, mas também o som é a clássica, assim, de onda. O som ele tem uma frequência, ele tem um comprimento de onda, a gente vai ver o que isso significa mais pra frente. E isso vai explicar várias características de efeitos que o som tem, por exemplo, eco, reverberação, coisas que aparecem em música bastante. Todas usam essas propriedades ondulatórias que a gente vai ver todas do som para construir assim a música, por exemplo. O Wi-Fi é uma onda eletromagnética, que a gente chama. A luz, ela é uma onda, também é uma onda eletromagnética, a gente vai ver o que isso significa mais pra frente, mas a luz, ela é uma ondinha, assim, ela tem... Cada cor é um comprimento de onda, a gente vai ver também o que isso significa mais pra frente. E o rádio também
ou todas as coisas as telecomunicações que a gente tem, o celular de vocês, ele usa ondas para se comunicar com as antenas e com os satélites, por exemplo. Usa ondas para fazer a conexão com o GPS, coisas assim. Os cheiros são coisas químicas, assim. O cheiro é da interação de cada substância química que tem no ar com os receptores do teu nariz. Aí, no caso, não é um fenômeno químico, é um físico, assim. Na ondulatória, o efeito Doppler é uma das propriedades das ondas que a gente vai ver mais pra frente. Importante, tá? A onda, a gente tem essa imagem da onda como movendo a matéria, porque a gente pensa onda, a gente pensa as ondas na praia, a água vai e vem, a gente pensa na água sendo arrastada pela onda, mas não é bem isso que acontece. Aqui tem um exemplo numa corda, que é mais fácil de ver, mas cada ponto na corda fica no mesmo lugar, não é que essa parte da corda está sendo arrastada, certo? Ela só está indo para cima e para baixo. Cada ponto dessa corda está se movendo assim, eles não estão indo para a direita e para a esquerda. Então a onda ela não transfere massa, ela não vai arrastar a massa do meio que está aqui junto com ela. Ela só vai fazer com que ela vibre, certo? E o que ela vai transferir mesmo é a energia ao longo desse meio. Aqui é um exemplo do que acontece com as ondas na água de verdade. Porque as ondas na água, elas fazem uma oscilação mais complicada, que é um círculo em vez de só subir e descer. Mas elas, no geral, elas ficam no mesmo lugar. Elas ficam só girando aqui. Essa partícula de água faz uma voltinha completa cada vez que uma onda completa passa por essa posição aqui. Mas essa moléculazinha de água aqui, ela não vai junto. Ela não é arrastada para cá quando a onda passa. Tem vários jeitos de classificar as ondas. Os dois principais que a gente vai trabalhar aqui é primeiro com a direção da oscilação, certo? E a natureza da onda. Tá? O que a direção de oscilação quer dizer? Quando a gente faz uma onda, tá? Ela pode oscilar de várias maneiras. Aqui tem um exemplo numa mola, que é provavelmente o jeito mais fácil de ver o que está acontecendo aqui. Mas basicamente, não sei se vocês já brincaram com aqueles. Se você tinha quando era criança aquelas molas, que tu faz assim e a mola sobe e desce, assim. Então, se vocês estão empurrando a mola para frente e para trás, aqui assim, vocês vão fazer uma onda na direção em que tu. A direção em que tu tá oscilando vai ser a mesma direção em que a onda tá se propagando. A onda tá indo para cá e a oscilação dela tá nessa direção também. Essas ondas aqui a gente chama de ondas longitudinais, certo? Elas oscilam na mesma direção em que elas se propagam. Agora, se vocês pegassem a corda, aquela molinha, e colocassem assim, e fizessem assim com ela, colocassem no chão e jogassem ela de um lado para o outro, ia acontecer uma vibração assim, em que a mola tá vibrando para cima e para baixo aqui nessa direção, mas a onda tá indo aqui para a direita, certo? E essas ondas a gente chama de ondas transversais. Alguns exemplos de ondas transversais. Aqui é aquele exemplo da corda antes, que dá para ver bem claro que as ondas elas estão se propagando nessa direção assim. Está fazendo a onda aqui e ela está indo na direção da parede. Mas a corda ela está se movendo para cima e para baixo. Então isso aqui é uma onda transversal. Ondas na água também são ondas transversais. Fica mais fácil de ver de lado, mas basicamente tu tem a onda indo para lá, mas a água tá oscilando para cima e para baixo em cada uma dessas cristas aqui da onda. E também a onda eletromagnética
é um exemplo de onda transversal, a gente vai ver exatamente o que é a onda eletromagnética. Mas, basicamente, são ondas que são causadas por variações do campo eletromagnético em um certo ponto no espaço. E o importante é que essas ondas aqui são todas transversais. A gente não tem ondas eletromagnéticas longitudinais, só transversais. As ondas longitudinais, aqui, aquele exemplo de novo da mola, que é o jeito mais fácil de ver, que tu empurra a mola um pouco, tu vai causar uma compressão na mola, e essa compressão vai começar a se deslocar na direção que tu empurrou. Essa parte que tá atrás, porque tu comprimiu isso aqui, essa parte vai estar mais distendida do que o normal. Então tu vai ter uma alternância de comprimida, distendida, comprimida, distendida. E isso aí é uma onda longitudinal. Aqui, o exemplo mais clássico assim, de onda longitudinal e o mais importante, mais relevante que a gente vai estudar é o som, na verdade. O som, ele, na verdade, o que acontece? Tu tem uma fonte sonora. Pode ser um instrumento, ou uma caixa de som, ou qualquer coisa, na verdade, a tua laringe. Essa fonte vai, por exemplo, dar um empurrão no ar. Vai dar empurrões. Esse empurrãozinho, que, por exemplo, sei lá, tu deixou cair uma coisa e a energia da queda vai empurrar o ar em torno daquela coisa. Esse empurrão vai deslocar as moléculas de ar e vai fazer com que elas se comprimam umas contra as outras, certo? E vai fazer uma onda com um certo comprimento aqui. Vai ter uma alternância daí, no caso do ar, entre posições que estão bem comprimidas, que as moléculas de ar estão comprimidas, e posições em que está menos ar, porque essas moléculas que estavam homogeneamente no espaço antes, as moléculas extras que estão aqui foram tiradas dessa parte. Então, essa parte tem uma pressão menor do que ela teria antes. Certo? Que é a pressão média que tem no ar de um certo quarto, por exemplo. E vocês vão ver bastante essa representação aqui para ondas sonoras, que é meio estranho porque é uma representação de onda longitudinal, certo? A gente viu essas ondas aqui, essas aqui são transversais. E aqui é uma representação igual, mas isso aqui é uma onda longitudinal. Então fica meio estranho, né? Então, vocês já devem ter visto essa representação para ondas sonoras em algum lugar. Na verdade, o que isso aqui está representando é a pressão. É um gráfico da pressão em função da posição, certo? Não é que o som seja uma onda transversal. É só um jeito de representar que fica mais fácil de visualizar. Porque quando a gente for fazer contas, às vezes vai aparecer gráficos com comprimento de onda e mostrando a onda no espaço. E é muito mais fácil de desenhar assim do que ficar fazendo pontilhadinho para mostrar como o som realmente está se propagando. Mas isso aqui é só para vocês terem em mente essa distinção. Só porque a gente representa assim não quer dizer que seja transversal. Tá? A segunda diferença que a gente vai ter é em relação à natureza da onda. O primeiro tipo que a gente tem é as ondas mecânicas, que essas são as ondas normais, que são causadas por uma vibração. Tem um meio, por exemplo, uma água, uma piscina, por exemplo. E tu empurra um pouco de água para frente. E isso causa a formação de uma ondinha que vai se propagando. Tu causou uma perturbação, tu causou uma oscilação ali da água, e essa onda ela vai se propagar ao longo dessa piscina.
Essas ondas mecânicas, que são essas que, basicamente, o que acontece é que as moléculas estão batendo umas nas outras e transferindo a energia para frente, são o que a gente chama de ondas mecânicas. Esse tipo de onda precisa de um meio material para se propagar. O que isso quer dizer? Se tu não tem moléculas para bater umas nas outras, tu não vai conseguir propagar a onda. E isso quer dizer que no vácuo, tu não vai conseguir ter esse tipo de onda. O som é uma onda mecânica, então, por exemplo, o som ele não vai se propagar no vácuo, porque tu não tem as moléculas de ar ou de água, por exemplo, para irem se empurrando e formar a onda. A onda eletromagnética, ela é bem diferente. Ela é causada por uma oscilação do campo elétrico e do campo magnético. A gente vai ver mais pra frente, na parte de eletromagnetismo, o que são esses campos. Sabe? Não se atenham muito a esse conceito agora. Mas, basicamente, eles se alternam de forma conjunta, de um jeito bem organizado, e formam uma onda que, na verdade, tu não precisa de moléculas no caminho, tu não tá afetando nenhuma partícula, só tem os campos se alternando. E com isso, essa onda consegue se propagar pelo vácuo, porque nada impede que o campo eletromagnético varie no vácuo. E, de novo, essas ondas eletromagnéticas são só transversais. Porque o que acontece aqui? Bom, vamos primeiro ver as ondas mecânicas. É que só os exemplos de ondas mecânicas. O som, claro. As ondas na água. Essa aqui é uma onda que já tá quebrando, então não é uma onda bonitinha que nem as que a gente vai estudar. E também ondas em cordas, ou qualquer tipo de vibração de um sistema que tenha massa vai ser uma onda mecânica. Tá? Já as ondas eletromagnéticas, elas têm essa forma aqui. O que acontece? Tu vai ter o campo elétrico, que é esse amarelinho, e o campo magnético, que é esse verdinho, ou azul, não sei, só verde, esse verde. E eles aumentam e diminuem, eles oscilam essa intensidade do campo de uma forma bem coordenada. Eles sobem e descem juntos. Assim, tá sendo gravado. Só eu tô gravando por fora. E como eles sobem e descem juntos, eles vão formar uma ondinha, certo? E essas ondas, um detalhe, elas não precisam de um meio material, elas não precisam de partículas para se propagar, mas não quer dizer que elas não possam interagir com o que está acontecendo em volta delas. Não quer dizer que elas vão simplesmente passar por qualquer material, por exemplo. A gente vai ter materiais que vão interagir mais ou menos com essas ondas, certo? E a gente vai ver um pouco mais disso mais pra frente. Por que o canto da baleia só se propaga na água? É por conta do dB? dB tipo decibel? É que assim, não é exatamente que ela só se propaga na água, tá? É só que a água, a gente vai ver quando a gente for estudar a velocidade das ondas, mas a água ela conduz as ondas sonoras muito, muito melhor do que o ar, certo? Então, primeiro que elas vão se espalhar muito mais fácil na água. Segundo, que a gente vai ver isso na próxima aula, mas quando tu passa de um meio para outro, certo? A baleia tá dentro d'água, então ela tá emitindo as ondas dentro d'água. Mas se tu tá tentando captar no ar, tipo, tu tá com um barquinho em cima da baleia e tu quer captar no ar essas ondas. Essas ondas elas vão sofrer um fenômeno que a gente chama de refração e elas vão ser desviadas e elas podem ser absorvidas também ou refletidas pela água. A gente vai ver um pouco mais disso na próxima aula, mas é mais uma complicação de quando ela passa de um meio para o outro, que não ajuda muito. Então, essas ondas eletromagnéticas, elas têm vários tipos que, na verdade,
são todas essa mesma onda aqui, mas que a gente por muito tempo achava que era a mesma coisa, que eram coisas diferentes, certo? Porque a gente não conseguia estudar direito, não tinha tecnologia para estudar bem o que a gente estava vendo. No caso, a gente chama isso aqui de espectro eletromagnético, que são todos os tipos de ondas eletromagnéticas. Primeiro tem as ondas de rádio, que são as ondas mais longas. A gente vai ver que o comprimento da onda e a frequência da onda eles vão afetar as propriedades dela. Mas primeiro ondas de rádio são as mais compridas, depois a gente tem as microondas, que também são ondas eletromagnéticas, certo? Que são o que o microondas de vocês usa para aquecer. Basicamente, as ondas eletromagnéticas transferem energia para a comida que vocês estão tentando aquecer, para as moléculas de água na comida, porque essa variação do campo eletromagnético faz com que as moléculas de água vibrem, e daí tu aquece essa água. A radiação infravermelha também, que está relacionada com a temperatura e com o calor. A luz visível é uma onda eletromagnética, vocês vão trabalhar bastante com isso na parte de óptica. O ultravioleta também, e os raios-x e os raios gama, que são que têm propriedades radioativas, que também são ondas eletromagnéticas, mas são ondas eletromagnéticas bem, bem curtinhas, com uma energia muito grande. E aqui está mostrando o arco-íris, que acontece quando a gente separa essas ondas da luz visível, porque a luz visível ela é branca, mas ela contém várias dessas ondas com frequências e comprimentos de onda diferentes. Cada uma das cores vai corresponder a um comprimento de onda diferente, específico. E também, essas aqui é mais um extra, assim. Geralmente as questões não perguntam sobre isso, mas eu achei legal de trazer para vocês. Que são ondas gravitacionais de matéria, que são coisas mais recentes, assim, da física. Vocês tiveram a aula de modelos atômicos com a química, eu acho, na semana 0, né? Vocês devem ter visto que tem um modelo, que é o modelo do orbital atômico, que basicamente que é o modelo que a gente tem, o mais exato que a gente tem hoje em dia, que basicamente diz que o elétron ele não é uma partículazinha que está girando em torno do núcleo. Ele é meio que espalhado e forma uma nuvem em volta do núcleo. O que, na verdade, isso quer dizer, isso é uma consequência, na verdade, do fato de que todas as partículas são ondas, no fundo. O que é uma coisa meio estranha de parar e pensar sobre. Mas, basicamente, qualquer partícula, prótons, nêutrons, elétrons, todas as partículas que compõem a matéria, que compõem o corpo de vocês, as coisas que estão em volta de vocês, são ondas também. E elas vão ter propriedades de ondas. Esses orbitais aqui, que são os orbitais atômicos lá dos átomos, são... a gente encontrou esses desenhos estudando o elétron como uma onda. O que é muito interessante, assim, vocês vão ver que dá até pra fazer uns experimentos bem legais mostrando isso aqui. E a outra que é as ondas gravitacionais, não sei se vocês viram em alguma notícia nos últimos, acho que faz uns 2 ou 3 anos, que os cientistas finalmente detectaram essas ondas gravitacionais e ganharam, o pessoal que fez isso ganhou um prêmio Nobel até. Mas basicamente o Einstein, na teoria da relatividade dele, previu que em eventos como tipo buracos negros colidindo, o que acontece é que o próprio espaço e o tempo, eles se dobram e podem formar ondas no próprio espaço e no tempo. E dá pra detectar isso. É muito louco. É bem legal. Deem uma olhada se vocês estiverem interessados. Tá. Agora vamos parar e estudar bem a fundo as características de uma onda. Quais são as partes dela? O que
Quais são os valores que a gente precisa ter para descrever uma onda totalmente? Primeira coisa, uma onda, ela se repete no espaço, certo? Ela vai ter, são oscilações que vêm uma atrás da outra com uma forma semelhante, tá? Então a gente vai ter oscilações que sobem e descem e voltam, tá? Essas oscilações que sobem a gente chama de crista, que é um nome bem autoexplicativo, é a crista da onda. O vale também é bem autoexplicativo, é a parte é o ponto mais baixo da onda. E daí a gente tem os nós, que são esse ponto médio, que é quando ela passa pela metade, mais ou menos, do... Tipo, ela tá oscilando daqui até aqui. Opa. E daí o nó vai estar mais ou menos no meio, certo? Que é quando passa de subir para descer. Esses aqui são os nós da onda. Ok? Certo. Outra característica muito importante que a gente vai ter é o comprimento da onda. A gente vai definir esse comprimento, que é o símbolo que a gente usa é esse lambda aqui, que é uma letra grega, tá? Esse comprimento a gente vai definir como tamanho, tá? A distância entre o início e o fim da onda. É importante a gente ter bem em mente que tem que ser uma oscilação completa, tá? Então ela tem que subir e descer e voltar para considerar um comprimento de onda completo, certo? Isso aqui só não é um comprimento de onda, tá? Não adianta só contar de um nó até um nó. Tu tem que fechar todo o desenho da onda para ser um comprimento de onda. Vocês podem medir daqui até aqui, por exemplo, mas nada impede que vocês meçam daqui até aqui, por exemplo, de uma crista até a outra crista. Não. Vai ser de uma crista até a próxima crista. Porque se fosse daqui até aqui, tu vai ter só metade da oscilação. Tu vai ter a parte de descer, mas tu não vai ter a parte de subir de volta. Entendeu? Se tu quiser medir com os nós, vai ser a cada 2 nós. Ok? Porque tu vai ter um nó no início, daí tu vai ter um nó no meio, e daí tu vai ter o próximo nó, vai ser o final. Tá? Mas é bem importante vocês tomarem cuidado quando vocês estão medindo o comprimento de onda, para não se confundirem e não contarem só metade, que é o... Não. Uma onda é a oscilação completa, assim. Ela tem uma crista e um vale dentro da mesma onda. As unidades que a gente vai usar para medir isso aqui são unidades de comprimento normais. Metro, quilômetro, centímetro. Nanômetro é uma que aparece bastante até em questões de ondulatória, porque os comprimentos de onda da luz visível são da ordem de, tipo, uns 500 nanômetros, mais ou menos. Então, aparecem em questões. Então, se vocês lembram, não sei se vocês viram isso na aula de unidades, mas 1 nanômetro é igual a 10 na menos 9 metros, que é 1 bilionésimo de metro, no caso. O comprimento de onda da luz é bem pequeno. A segunda característica importante das ondas é a frequência. Tá? A frequência, ela nos diz quantas oscilações tu faz em um certo intervalo de tempo. E isso é bem importante porque isso vai afetar, por exemplo, a energia da onda, a frequência vai nos dar também, vai ter uma relação com o comprimento de onda depois que a gente vai ver. Mas, por exemplo, essa onda aqui faz uma oscilação no mesmo tempo que essa aqui, deixa eu pegar aqui,
faz 2, mais ou menos. Então, a frequência dessa aqui é 2 vezes maior do que a dessa onda aqui, certo? A frequência vai nos dar a quantidade de vezes que essa onda vai oscilar em um certo intervalo de tempo. Tem que ser ciclos completos aqui. Tá? A unidade que a gente usa mais comum é o Hertz, que 1 Hertz corresponde a 1 ciclo por segundo. Tá? Essa frequência ela vai depender só da fonte das ondas. Então, por exemplo, se vocês têm um diapasão, não. Se vocês têm um violão e tocam uma nota, por exemplo, com uma certa frequência, cada frequência vai corresponder a uma nota diferente. Essa frequência ela não vai mudar se, por exemplo, essa onda sonora bater na parede e voltar. Ela não vai mudar se, por exemplo, essa onda se transmite pela água em vez do ar. A frequência vai depender só do que a fonte das ondas está fazendo. Tá? E aqui, isso aqui é mais um detalhe, mas é uma outra definição que às vezes aparece, que é a frequência angular, que a gente chama, essa letra aqui é o ômega, tá? E essa frequência angular vai ser 2π vezes a frequência normal. Isso não aparece muito, às vezes aparece em questões mais complicadas envolvendo senos, cossenos, mas isso aqui não é uma definição tão importante quanto a da frequência em si. É só para vocês saberem que existe. Tá? Um outro jeito de pensar nessa questão de quantas oscilações a onda vai fazer em um certo tempo é o período. O período da onda, que a gente representa com esse T maiúsculo, é o intervalo de tempo que a gente precisa para fazer uma oscilação, certo? Então, eu peguei lá o meu cronômetro, eu fiquei observando a onda até que ela fechasse aqui, e daí eu parei o cronômetro. E daí esse vai ser o período, certo? Se vocês notarem, essa definição é exatamente o inverso da definição da frequência. A frequência era a quantidade de oscilações em um certo intervalo de tempo. No caso, geralmente 1 segundo. O período vai ser o intervalo de tempo que tu precisa para fazer uma oscilação. Então, na verdade, a gente vai ter essa relação aqui, em que a frequência vai ser o inverso do período. Então, F é igual a 1 sobre o T. Que, às vezes, sim, pode facilitar na hora de fazer algumas contas, se vocês têm um e querem achar o outro, por exemplo. A unidade que a gente geralmente usa é o segundo, mas nada... porque é a unidade no SI, no Sistema Internacional, mas nada impede que vocês usem minutos ou horas, dependendo da onda que vocês estão estudando. E mais uma característica que a gente vai precisar também saber é a amplitude. A amplitude é o quanto ela quantifica o quão intensa é essa oscilação. Se tu tem uma amplitude grande, quer dizer que, por exemplo, as tuas moléculas de água estão subindo mais ou descendo mais. Quer dizer que a tua onda vai ser maior, no jeito coloquial de falar. A amplitude é bem importante que vocês lembrem disso. A amplitude a gente mede em relação aqui ao meio da onda, tá? É o quanto ela se desvia do meio. Então aqui, essa distância aqui é a amplitude, essa distância aqui também é a amplitude. No total, se vocês pegarem a onda toda, a distância, a altura entre
o vale e a crista da onda vai ser 2 vezes a amplitude. Tá? É bem importante que vocês lembrem de que amplitude a gente mede do meio aqui. E a unidade também é a unidade de comprimento. Essa amplitude ela vai estar relacionada a quanta energia tu está transportando pela onda. Faz sentido, né? Se tu está oscilando mais, tu está mexendo mais o meio, por exemplo, então tu está transportando mais energia para conseguir fazer essa oscilação maior. E por último, a velocidade da onda. Tá? A gente chama de velocidade de propagação essa velocidade que, por exemplo, se tu pegar uma crista e for acompanhando ela ao longo do tempo, vocês vão ter, essa crista vai ter uma certa velocidade e essa vai ser a velocidade de propagação da onda. Vocês, é importante de notar que ela é uma constante para cada meio, tá? Ela sempre vai depender das propriedades do meio que tu tá estudando. Por exemplo, se tu tem o som no ar, tu vai ter uma velocidade constante para esse som no ar. Mas o som na água vai ter uma velocidade diferente, que também vai ser constante para aquele meio, mas ela vai ser diferente entre os meios. E a velocidade ela vai depender das características específicas, por exemplo, da densidade do meio, da elasticidade, do quão fácil é os átomos baterem uns nos outros para transmitir a onda, basicamente. E aqui a gente tem alguns exemplos de como a velocidade varia em relação ao meio e por que é diferente em ondas mecânicas versus as eletromagnéticas. Então, as ondas mecânicas, basicamente, quanto mais denso o meio, mais fácil vai ser dessa onda se propagar. Aqui tem o exemplo do som. No vácuo, a gente não tem os átomos para o som se propagar. Não vai ter as moléculas para ele ir batendo e transferir energia. Então, no vácuo, não vai ter propagação do som. Então, por exemplo, Star Wars e tal, que tem as batalhas, tem o som junto, não dá para ouvir no espaço mesmo esses barulhos. No ar, a velocidade do som ela vai depender de, por exemplo, temperatura do ar, pressão atmosférica e tal, mas em média em torno de uns 340, 350 metros por segundo. A água, que é um líquido, que é um pouco mais denso, mas as moléculas estão mais juntinhas do que no ar, já é quase 1.500 metros por segundo. É 5 vezes mais rápido, quase. E num sólido como o ferro, vai ser quase 6.000 metros por segundo, que é muito rápido. Isso é 6 km a cada segundo que o som faz numa barra de ferro, por exemplo. E isso porque os átomos de um sólido estão bem, bem, bem juntinhos, então eles só vão batendo um no outro bem rapidinho, assim. Enquanto no ar, tu tem uma molécula aqui, ela vai, bate, vai. As ondas eletromagnéticas é o contrário, na verdade. Por quê? Vamos pegar a luz, tá? No vácuo, a velocidade da luz é de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Isso é 300 milhões de metros por segundo, tá? É bem rápido. Agora, se tu vai no ar, por exemplo, já vai cair um pouquinho essa velocidade. Na água, a velocidade da luz é só 77% da velocidade no vácuo. No vidro é ainda mais baixa, é só 2/3 da velocidade da luz no vácuo. Por que isso? Tá? O que acontece? A gente tem a onda eletromagnética, é uma variação do campo eletromagnético, certo? E esse campo, ele interage com cargas, tá? Cargas elétricas. No vácuo, tu não vai ter nada para atrapalhar a propagação dessa onda. Ela só segue e vai. Agora, se tu vai
se essa onda entra na água, por exemplo, de repente tem um monte de moléculas. Essas moléculas, por exemplo, as moléculas de água, elas têm um dipolo. Não sei se vocês viram, eu acho que na aula de geometria molecular da química deve aparecer isso, mas ela tem um dipolo, tem um lado mais positivo e um lado negativo. E isso faz com que as ondas eletromagnéticas interajam com essas moléculas de água, por exemplo. E daí essa interação vai fazer com que a luz ela vai se desviando, ela vai interagindo e daí ela vai ficar mais lenta. E claro, tem materiais em que as ondas eletromagnéticas mal se propagam, ou elas são absorvidas, por exemplo. Se tem um material opaco, elas podem ser absorvidas a energia pode ser absorvida pelos átomos do material e daí tu não vai ter nenhuma propagação. Ou ela pode ser refletida num espelho, por exemplo. E daí também tu não vai ter uma propagação. Essa aqui é a única equação que a gente vai precisar para resolver questões envolvendo ondas até agora, tá? Essa aqui a gente chama de equação fundamental da ondulatória, que ela é bem tranquilinha aqui. A gente tem que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. É isso que a gente precisa saber para fazer a maior parte das questões de... É isso, bem lame fofinho. VLF. Isso. A gente vai precisar saber isso praticamente para resolver a maior parte das questões de ondulatório, tá? Isso aqui é um jeito diferente de escrever essa mesma equação, tá? É a mesma equação, só que se vocês lembram, a frequência é o inverso do período. A gente só substituiu o F por 1 sobre T aqui, mas é a mesma equação, tá? É só caso vocês tenham que calcular o período em vez da frequência, vocês podem usar isso aqui em vez disso. Mas não... Vocês não precisam decorar isso aqui. Decorem essa que é mais útil, tá? Essa aqui eu também botei só mais para vocês terem a intuição das unidades, que fica mais claro nessa aqui. Isso aqui é um comprimento. Comprimento. E isso aqui é um tempo. É um intervalo de tempo, o período. E uma unidade de comprimento sobre uma unidade de tempo, a gente vai ter uma unidade de velocidade. Por exemplo, metros sobre segundo, a gente vai ter metros por segundo, que é a unidade que a gente geralmente usa para velocidade. Mas é só para vocês terem uma ideia, assim. Vamos fazer uns exercícios agora, então, para fixar bem o que a gente está vendo, tá? Primeiro, a gente tem... Essa aqui é uma questão da URGS. Uma onda mecânica senoidal propaga-se em um certo meio. Se aumentarmos o comprimento de onda dessa oscilação sem alterar a amplitude, qual das seguintes grandezas também aumentará? Então, o que acontece? A gente está aumentando o comprimento da onda, tá? O que a gente tem? Vamos ler com cuidado a questão, tá? Ela está se propagando em um certo meio. O que isso quer dizer? Cada onda vai ter uma certa velocidade para cada meio, e essa é uma velocidade constante. Então, esse aumento do comprimento de onda não vai afetar a velocidade. A velocidade ela é constante porque a gente está no mesmo meio ainda, tá? Segunda coisa, a gente não está alterando a amplitude. Se vocês lembram, a amplitude ela está relacionada com a energia, com a intensidade da onda. Então, só com isso, a gente já descartou duas opções. A velocidade a gente sabe que tem que ser constante no meio, e a intensidade da onda é constante porque a gente não está mexendo na amplitude, tá? Agora, a gente vai ter que ver o que acontece com a frequência e o período da onda, tá?
vamos ver essa equação. V igual a lambda F, certo? A gente sabe que a velocidade é constante. Mas a gente está aumentando isso aqui, a gente está aumentando esse comprimento de onda. Para velocidade ser constante, se a gente aumentar esse comprimento de onda, a gente vai ter que mexer na frequência também. Porque senão a gente vai acabar mudando a velocidade, a gente sabe que isso não acontece. Então, para essa onda, se a gente aumentar o comprimento de onda, obrigatoriamente vai cair a frequência. Isso aqui é uma das razões pela qual é importante saber essa fórmula e saber ler essa fórmula, porque basicamente ela diz que para cada meio, tá? Se tu mexer no comprimento de onda, tu vai mexer na frequência. E se tu aumentar um, tu vai ter que diminuir o outro. Certo? Então eles têm essa relação de meio que balanço para cada meio. E claro, a gente sabe que vai cair a frequência, a gente já descarta a B, tá? Se vocês lembram, eu não vou pedir que vocês saibam essa fórmula de cor, porque também quase nunca cai, mas a frequência angular é 2π vezes a frequência, tá? A gente sabe que a frequência vai cair. Isso aqui é uma constante, 2π é uma constante, então isso aqui tem que cair também. Então, descarta C. No fim, o que vai aumentar é o período da onda. O que faz sentido, né? A frequência é o inverso do período. A gente diminuiu a frequência, então o período tem que aumentar aqui embaixo. Certo? Então a resposta é a letra D. Outra questão, essa aqui de verdadeiro ou falso. Tá? Primeira coisa, o controle do volume de um equipamento de som regula a amplitude do som emitido por ele. Verdadeiro ou falso, gente? Essa aqui, no caso, ela é verdadeira, tá? O volume do som está relacionado à intensidade da onda, tá? Está relacionado... Não, essa é uma dúvida que aparece bastante. A frequência, ela define a... É que a gente... Os físicos têm essa mania de fazer umas definições meio merda para as coisas, mas a frequência, ela define a altura do som. Que a altura, na física, a gente define como sendo a agudez do som, se é mais agudo ou mais grave. Uma frequência maior vai ser mais aguda e uma frequência menor vai ser mais grave. Mas é confuso porque a gente chama de altura e no dia a dia a gente fala, abaixa o som, aumenta o som, tá muito alto, mas daí a gente acaba usando palavras diferentes ou a mesma palavra para significar coisas diferentes na física e daí confunde. Mas basicamente o volume vai regular a intensidade. E a intensidade da onda vai depender da amplitude, tá? Que depende da energia da onda. A velocidade das ondas sonoras nos meios sólidos é menor do que nos meios gasosos. Essa aqui é falsa. Se vocês lembram, o som ele se propaga bem mais rápido nos sólidos, porque as moléculas estão mais pertinho uma das outras e é mais fácil de transmitir a vibração de uma para outra. Essa aqui. As ondas de rádio são longitudinais, porque a vibração do campo eletromagnético ocorre perpendicularmente à direção de propagação. Alguém sabe? Isso aqui é um pouquinho mais complicadinho. Tá. Se vocês lembram, aqui, as ondas longitudinais, elas são as que se propagam na mesma direção, as que oscilam na mesma direção da propagação.
Então ela tá errada primeiro por causa disso, tá? Porque as longitudinais são paralelas à direção de propagação. Segundo, porque as ondas de rádio, elas são ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas, elas são obrigatoriamente transversais. Tá? Elas nunca são longitudinais. Por isso ela tá duplamente errada. E era D, a da anterior daqui. E por último agora, as ondas sonoras são longitudinais porque o movimento vibratório das partículas ocorre na direção de propagação. Essa aqui tá certa, como a gente discutiu. Ondas longitudinais é a mesma direção de propagação, então aqui tá certo, e as ondas sonoras são longitudinais. Mais um... Ai, desconfigurou total. Opa. Bom, depois eu ajeito, mas vamos tentar fazer o exercício de qualquer jeito. A figura abaixo representa o perfil de uma onda transversal que se propaga. Os valores da amplitude, do comprimento e da velocidade de onda, sabendo que a sua frequência é 200 Hz, respectivamente, são. Vamos por partes, tá? Essa aqui é uma questão que envolve interpretação de gráfico, certo? O que o gráfico está nos dizendo? Ele quer saber valores de amplitude, comprimento de onda e velocidade. Vamos primeiro achar a amplitude e o comprimento, tá? Ele nos dá a frequência. Isso quer dizer que se a gente descobrir o comprimento, a gente vai poder usar a fórmula para achar a velocidade, tá? Mas vamos primeiro ver a amplitude. A amplitude vai ser essa distância aqui entre o meio e o topo ou o vale da onda, tá? Aqui ele nos diz que esses 4 quadradinhos são 20 centímetros. Então, cada quadradinho vai ser 5 centímetros. Como a amplitude, a diferença aqui entre o topo e o meio da onda, vai ser 2 quadrados, então a amplitude tem que ser igual a 10 centímetros. Certo? É nesse tipo de questões que vocês têm que tomar cuidado com o que vocês estão medindo, para não confundirem a amplitude com o todo. Certo? A segunda, ele pede o comprimento da onda. Essa aqui é um pouquinho, vocês têm que parar e pensar um pouquinho, que a gente sabe que isso aqui é 45 centímetros, certo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados nesses 45 centímetros. Então, essa distância aqui também vai ser 5 centímetros. Nesse caso, a graduação é 5 centímetros os dois. Pode ser que não seja em outras questões, por exemplo. Daí vocês vão ter que fazer separado. Mas nesse caso, os dois lados, isso aqui são quadradinhos de 5 centímetros de lado. E daí agora a gente tem que pegar e medir quantos quadradinhos tem em cada onda, em cada comprimento de onda. Então a gente vai medir do início aqui, desse primeiro nó, vai subir, vai descer e vai voltar. E isso aqui vai ser o comprimento de onda, que é 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, se cada quadrado é 5 centímetros, vezes 4, vai dar 20 centímetros o comprimento de onda, tá? E com isso a gente pode calcular a velocidade, porque a gente tem a frequência aqui, certo? Então, a velocidade vai ser igual a lambda vezes f. Isso aqui é igual. A gente tem lambda igual a 20 centímetros e a frequência é 200 Hz. Lembrando que o Hertz é
A unidade é 1 sobre segundo, tá? Então, isso aqui vezes 1 sobre segundo. Eu tô fazendo com as unidades para vocês se acostumarem a cuidar, mas vocês não precisam fazer isso todas as vezes, tá? Então, aqui a gente só tem que multiplicar 20 centímetros vezes 200 sobre segundo. Vai dar 20 vezes 200 centímetros por segundo. E 20 vezes 200, isso aqui vai dar 4.000 centímetros por segundo. E é aqui que vocês têm que cuidar as unidades, porque aqui não dá para ver todas as opções, porque desconfigurou. Mas aqui vocês dá para ver que tem algumas que estão em metros por segundo, algumas que estão em centímetros por segundo. Então, vocês vão ter que cuidar a unidade que vocês estão usando. Aqui nesse caso, a resposta era... Eu acho que é uma das que desconfigurou. Enfim. Mas, basicamente, isso aqui vai dar 40 metros por segundo. Tá? Porque o centímetro vai aqui no... Vai 2 casas pro lado. Certo? E por último... Eu acho, não é a última. Acho que é só mais uma que tem depois dessa. Mais uma de usar aquela mesma equação que a gente está usando até agora. Essa aqui é um pouquinho diferente, tá? Uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto, com comprimento de onda igual a 10 metros. Determine a velocidade de propagação dessas ondas. Então, ele nos dá a frequência. 3.600. Ele está gerando 3.600 ondas por minuto. Certo? Então, vai ter 3.600 oscilações por minuto, então a frequência é 3.600 por minuto. O comprimento de onda é 10 metros. E ele pede a velocidade de propagação, só que a velocidade aqui tem metros por segundo. Então, vocês vão ter que converter isso aqui para ondas por segundo. Então, vocês vão ter 3.600 ondas em 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos. Certo? E daí você só tem que dividir. Aqui tem um zero, 4 com esse zero. Daí dá 360 dividido por 6, que dá 60 por segundo, que é igual a 60 Hz. Essa aqui é a nossa frequência que a gente vai usar na fórmula, tá? Então, a velocidade é lambda vezes f. Isso aqui é igual a 10 metros vezes 10 metros vezes 60 por segundo. E isso aqui vai dar igual a 600 metros por segundo. Aqui é a letra C. Tudo certo até agora, gente? Vocês estão entendendo? Tá. E por último, acho que esse é o último exercício de hoje. Essa aqui eu adaptei de uma questão do Enem que era um pouquinho mais longa do que isso. Mas eu peguei só pra gente treinar um pouco, fazer com os números mais chatos, que envolvem notação científica e tal. Basicamente, a radiação ultravioleta é dividida de acordo com 3 faixas de frequência, em UVA, UVB e UVC, conforme a figura. Essas aqui são, por exemplo, UVA e UVB, se vocês olharem a embalagem do protetor solar de vocês, vai dizer que protege contra esses aqui, certo? Considere
a velocidade da luz é igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e 1 nanômetro é igual a 1 vezes 10 na menos 9 metros. Qual é a faixa de comprimento de onda em nanômetros que corresponde ao UVB, certo? Então aqui a gente tem o espectro do ultravioleta, o UVA aqui com a menor frequência, depois o UVB aqui no meio, e o UVC com maior frequência. Quais são as informações que ele nos dão no exercício? Primeira coisa é a luz. Então a gente vai considerar aqui a velocidade como sendo a velocidade da luz no vácuo, porque a questão nos disse para fazer isso, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E daí a gente vai ter a frequência máxima desse intervalo que a gente está querendo aqui, que é 1,3 vezes 10 na 5 Hz, 10 na 15 Hz, e a frequência mínima, que é 9,34 vezes 10 na 14 Hz, certo? E ele nos pede os comprimentos de onda, que correspondem a isso aqui, em nanômetros. Então, a primeira coisa, vamos calcular os comprimentos de onda. De novo, V é igual a lambda F, certo? A gente vai querer o lambda, então a gente pode passar esse F dividindo aqui. A gente pode escrever a equação desse jeito, em vez disso. E isolar o lambda aqui. Basicamente, a gente está dividindo por F dos dois lados. Esse F vai desaparecer e vai ficar dividindo por F aqui. Que daí a gente acha certinho o lambda. Então, vamos pegar o lambda, vamos chamar isso aqui de 1. 1, 2. Vai ser igual a velocidade sobre a primeira frequência aqui. Essa frequência. A velocidade é 3 vezes 10 na 8. Isso aqui em metros por segundo. E daí, dividindo, a gente vai passar essa frequência aqui, que é 1,03 vezes 10 na 15 Hz. Lembrando que o Hertz é 1 sobre segundo, certo? Então, esse 1 sobre segundo e esse 1 sobre segundo vão se cancelar, e a gente vai ficar com a unidade só de metros, que é a unidade que a gente quer para um comprimento, certo? E daí agora a gente vai precisar fazer essas contas. Se vocês lembram como fazer divisão com esses expoentes. O lambda 1 vai ser igual a esse 3 sobre 1,03 e 10 na 8 vezes 10 na 8 sobre 10 na 15. Isso aqui dá mais ou menos 2,9. Eu vou fazer aproximado aqui, porque também o objetivo aqui não é ficar fazendo as continhas exatas para... Isso aqui vocês podem pegar depois numa calculadora e fazer, mas vamos assumir uns 2,90, só. Acho que dá uns 95 vezes. E isso aqui vai ser 10 na 8 sobre 10 na 15. Se está embaixo, se vocês estão dividindo por... Vocês lembram que o expoente vai diminuir daqui do de cima. Então vai ser 10 na 8 menos 15. Isso que vai dar 10 na menos 7 metros. Certo? O segundo comprimento de onda, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai ser esse 3 vezes 10 na 8 sobre essa frequência aqui, que é 9,34 vezes 10 na 14. Isso aqui em metros.
Isso aqui vai ser igual. Esse 3 sobre 9,34 dá mais ou menos... acho que dá um 0,31, eu acho. Eu posso olhar depois as contas, mas é por aí. É mais ou menos um terço, um pouquinho menos do que um terço. E 10 na 8 dividido por 10 na 14 vai dar 10 na menos 6. Quando está dividindo, a gente diminui o expoente. Metros. E daí agora a gente precisa converter isso em nanômetros, porque a questão pedia em nanômetros. 1 nanômetro é igual a 10 na menos 9 metros. Então a gente precisa escrever isso de um jeito que deixe o 10 na menos 9 aqui para a gente poder converter. Então vamos pegar o lambda 1, um exemplo. A gente tem o 2,95 vezes 10 na 7, na menos 7 metros. Isso que vai ser igual, se eu multiplicar isso aqui por 100, eu posso ir dividir isso aqui por 100 e eu fico com o mesmo número, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter 295 vezes 10 na menos 7 sobre 100. Eu multipliquei por 100 aqui, dividi por 100 aqui, então é o mesmo número, certo? É só que eu quero deixar com 10 na menos 9 aqui. Como o 100 ele é 10 na 2, seguindo essa mesma lógica de que se está embaixo tu diminui o expoente, tu vai ficar 295 vezes 10 na menos 9 metros. E isso aqui é 1 nanômetro. Então a gente descobriu que o comprimento de onda para essa frequência máxima aqui é 295 nanômetros. Se vocês fizerem a mesma coisa para esse número aqui, tá? Vocês vão ficar com 310 vezes... Eu multipliquei por 1000 aqui, tá? Para poder dividir por 1000 aqui e ficar com 10 na menos 9. Vai ser 10 na menos 6 sobre 10 na 3. E isso aqui vai dar 310 vezes 10 na menos 9 metros. Isso aqui é 310 nanômetros. Então a gente conseguiu achar aproximadamente a faixa de frequências que corresponde ao VB, certo? E no fim é legal de notar aqui que tem aquela relação, vocês lembram que se tu tá no mesmo meio, velocidade é constante, se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência. Então, por exemplo, aqui a frequência máxima vai corresponder ao comprimento de onda mínimo. E a frequência mínima, essa segunda, vai corresponder ao comprimento de onda maior. Porque elas estão relacionadas entre si. Se uma aumenta, a outra diminui. Porque a velocidade é constante num certo meio. Certo? Tudo bem com vocês? Então tá. Por hoje era isso então, gente. Daí amanhã, primeiro período é comigo de novo. E daí a gente vai ver mais umas propriedades de ondas. Os fenômenos legais. E boa noite, então. Até amanhã, gente.